Pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos. A ideia aqui, tem uma agenda do Comex 20+. O Comex 20+, é um estudo, um trabalho que tem feito eu, o Rodrigo e o Fábio, com a nossa vivência, com bastante estudos, sobre as tendências realmente do comércio exterior. Então, a ideia nesses nossos estudos foi em nove tendências, nós colocamos aí como Comex 20+, já iniciamos no dia 16, vamos estar na agenda, o Comex Reskilling. Quem não pôde participar da outra live, a gente tem isso em nossas redes sociais, que é no LinkedIn, podem olhar lá e assistir, tá? Que ficou gravado, como essa também aqui ficará gravada. E hoje falar um pouquinho sobre a desburocratização física, que é talvez um tema bastante complexo nesse nosso mundo do comércio exterior, né? Desburocratizar é uma palavra que a gente sempre está buscando. O que? Tirar um pouco do papel, agilizar processos, e é o que nós vamos bater um papinho hoje aqui sobre isso. Claro que o Brasil hoje já vem atualizando isso, a gente vê quem está na parte do comércio exterior, né, que é o que nós estamos falando, a própria Receita, os próprios órgãos anuentes já vêm com essa desburocratização, OEA, DUI, do INPE, Portal Único, né, e tudo isso que já vem acontecendo nos nossos negócios, né? A gente tem hoje esse trabalho que a gente faz bastante na parte do shipping, que nós da Fiel Group, que tirar um pouco da parte do papel, de aumentar a agilidade. E aqui hoje tem o Alexandre Gonzalez, tá? Que é advogado sócio da Gonzalez Advogados, né? Para falar um pouquinho para a gente na parte jurídica, o que a gente hoje tem, que hoje enfrenta e que tem melhorado, porque hoje a gente sabe que melhorou muito essa parte da desburocratização dentro do comércio exterior, né? O que ele vê para o futuro. A ideia aqui são tendências, não é uma certeza que a gente tem, mas que a gente sabe que vai acontecer, que já vem acontecendo. Então, passar aí para o Alexandre, poder falar um pouquinho do que ele vê de melhorias, o que a gente pode melhorar mais, o que a gente tem feito para melhorar também dentro do nosso negócio de comércio exterior. Alexandre, com você. Valeu, muito obrigado, Ricardo. Obrigado aí ao pessoal da Fiel pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje nesse evento. Muito bacana, eu acho que a Fiel mais uma vez demonstra, né, que realmente eles não têm só o comércio exterior na veia, mas mais do que nunca agora essa questão da inovação, de trazer o conhecimento, de disseminar o conhecimento. Isso é muito próprio, né, de toda a equipe, da diretoria da empresa, quem os conhecem, como eu já há bastante tempo. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa questão de realmente querer compartilhar o conhecimento com todos, né? Independente aqui, se nós estamos falando de pessoas que trabalham junto, que são concorrentes ou não na área do comércio exterior, mas existe aí uma ideia de sempre compartilhar aí o conhecimento. E esse programa, o Comex 20, eu acho que retrata isso muito bem, com todos os temas que estão aqui sendo tratados, né? Não tem nenhuma dos temas aqui que não sejam extremamente pertinentes ao momento em que nós estamos vivendo. Em relação à questão que nos foi aqui feito o convite para falar, o que eu posso dizer é que, até para quem não me conhece, eu sou advogado, mas já há muitos anos nós trabalhamos basicamente na área do comércio exterior, né? De certa forma, quase que todos os meus clientes, eles trabalham ou com importação, exportação, ou são agentes de carga, são comissárias de despacho, são empresas estrangeiras. Então, nós estamos no nosso dia a dia envolvido com o comércio exterior.
E o que eu posso dizer, enquanto advogado e vendo o comércio exterior sobre o prisma legal, é o seguinte: nos últimos anos, a gente já vem observando um passo muito bacana. A gente já está vivendo um mundo novo, né? Não só por conta do atual momento, mas a evolução tecnológica, principalmente, nos permitiu, nos dias de hoje, ter uma advocacia muito diferente do que a gente tinha há alguns anos atrás. Essa que é a verdade. Então, desde que começou a questão da certificação digital, eu acho que esse seria um primeiro grande ponto que seria o início aqui da nossa conversa. Os processos tiveram a possibilidade de se tornar eletrônicos. Quem começou a advogar como eu, já há quase 20 anos atrás, na época ainda todos os processos eram físicos, eles eram em papéis. E aí a gente vai fazendo um paralelo com o que vai acontecendo no comércio exterior. Nós sabemos que lá na década de 90 ainda existiam aquelas situações de registros de DI, ainda antes do Siscomex, que também era um papel, e de repente a gente foi tendo um primeiro sistema, tivemos a informatização das formas de pagamento. Tudo isso é um caminho, um processo que está sendo seguido gradativamente aí por todos. Então, a gente vê essa questão, a certificação digital foi um grande avanço, para todos aqui na área do comércio exterior e também na área jurídica. Logo na sequência, a gente pode trazer o quê? A questão da assinatura digital. Uma coisa é a certificação digital, outra coisa é a possibilidade das assinaturas digitais, que hoje no Brasil existe todo um regramento jurídico que dá amparo para isso. Então, aí a gente já começa a fazer mais um link com a área do comércio exterior em relação, quando a gente fala tanto, a questão das assinaturas dos BLs. Será que elas não podem ser feitas também de uma forma digital? Será que a gente necessita de ter aquele trânsito do documento físico, como a gente vê hoje? O pessoal, enfim, vai courier para cá, leva courier para lá, enfim, aquela loucura que a gente acompanha no dia a dia de vocês. Então, essa situação também, hoje, na nossa ótica, é algo que a gente vê que poderia, sim, ser um excelente mecanismo e que aqui no Brasil nós temos a possibilidade e já os meios legais para que isso ocorra. Existem regramentos, existe a própria o ICP, a gente tem tudo isso já nas mãos para poder fazer isso valer. Então, essa situação para nós seria um grande avanço, eu acho, falando agora em desburocratização, para o comércio exterior, não tenha dúvida. Outra situação que a gente agora observou... Alexandre, deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão. Isso é bem importante no nosso negócio, de todos que estão aqui conosco. O nosso negócio, nós, da FIU, já iniciamos essa parte de desburocratização dessa assinatura digital há muito tempo. Nós iniciamos em 2017 um trabalho para fazer essa... mas é legal a gente ter essa diferença, que tem coisa melhorando, que sim, estamos passando por um momento de melhora, mas ainda existem, vamos falar dos armadores, que ainda necessitam desse papel, que é o quê? É você ter que receber o físico, levar na agência. Então, assim, isso passa muito pela regulamentação, claro, mundial, não é só o Brasil, porque se nós conseguimos fazer isso, por que não também a gente ter essa facilidade juntamente com eles? Então, esse trabalho que a gente faz, alguns sim, outros não. Um exemplo que eu dou, nós tivemos que fazer assinatura, reconhecer firma antes de ontem, entregar no correio para que pudesse emitir um BL no destino. Então, isso vem muito a calhar nesse momento em que, quando nós estamos trabalhando com digitalização, com inovação, com desburocratização, e ainda em 2020, em junho de 2020, ter que fazer um trabalho desse e de não aceitar por e-mail, que seja, essa assinatura digital que você tem comentado. Isso é fantástico. Logo aqui mais adiante tem mais um outro exemplo que eu acho que a gente vai caber muito bem em relação a isso.
Mas outra situação ainda que eu vejo que poderia agilizar, e agora já está sendo uma revolução que era inimaginável há cerca de 90 dias atrás, no mundo do direito, são o quê? As audiências virtuais. Nós já participamos de várias aqui no escritório, desde que foi viabilizada essa possibilidade. Nós temos conhecimento que hoje a gente faz sustentações orais nos tribunais, isso em todos os estados. Então, é algo que a tecnologia veio e muito rápido. E isso permitiu com que, inclusive, os processos envolvendo o comércio exterior também estão dessa forma. Nós tivemos agora no escritório, ao longo aí da pandemia, situações onde nós tínhamos liminares para buscar liberação de carga, onde nós conseguimos falar, eu nunca tinha visto, em quase 20 anos advogando, eu consegui fazer uma conference, eu, o juiz, o assessor do juiz e mais o nosso outro advogado no escritório, todos pelo WhatsApp. Então, era algo inimaginável fazer algo assim. Então, realmente, a gente está está muito acelerado, né, essas possibilidades. O processo eletrônico, como eu falei também, ele é outra ferramenta muito fantástica que veio para facilitar. E aqui eu posso dar mais um caso prático que nós tivemos também no escritório. O nosso escritório fica aqui em Curitiba, a sede, mas nós tivemos uma situação onde, em Manaus, nós tivemos a necessidade de entrar com uma ação, buscando uma liminar, para fazer a questão da dissociação da madeira, lá por conta da madeira não ter vindo devidamente tratada, com a marcação, e a gente precisava entrar com mandado de segurança em Manaus, para obter uma liminar para tal fim. O que aconteceu? Nós daqui de Curitiba recepcionamos a demanda através de um parceiro nosso de São Paulo, ajuizamos a ação em Manaus e obtivemos uma liminar sem sair fisicamente. E essa liminar foi cumprida. Então, veja que hoje a gente tem uma facilidade muito grande realmente em relação a isso. E aproveitando esse gancho, eu acho até dessa ação, a gente tem aí uma situação muito legal também para comentar sobre a questão de desburocratização, porque o objeto dessa ação seria o quê? Eu acho que todos aqui que trabalham com comércio exterior, em algum momento já se depararam quando nós recepcionamos mercadorias provenientes do exterior, que estejam acondicionadas ou em embalagens, ou em grades, enfim, que venham com madeira. E a gente sabe hoje o problema que nós temos, a questão da madeira junto ao mapa. Então, se essa madeira ela não vem devidamente carimbada, ou tratada, ou certificada, enfim, hoje o que acontece? Existe por parte da fiscalização do mapa, quando faz as vistorias físicas, eles se utilizam de uma instrução normativa para determinar a devolução dessa madeira para o exterior. O problema é que nós sabemos não só o custo dessa devolução, mas bem como aqui nós temos um problema muito sério de ter conhecimento de situações onde houve a devolução e essa mercadoria chegou no destino, só que lá então, o importador, originalmente exportador, ele não vai lá liberar carga e o container fica lá gerando demurrage. Então, isso gera um baita de um problema. E aí, o que acontece? Nós somos obrigados a entrar com uma ação judicial buscando que uma liminar com base numa lei federal que seria hierarquicamente superior a essa instrução normativa para fazer o quê? Fazer valer uma lei federal que permite a destruição da madeira que não esteja em conformidade. Então, aí ainda falta, por parte, no nosso entendimento também, digamos assim, da administração pública federal, de uma maneira geral, de haver um bom senso, muitas vezes, em situações como essa. Nós temos casos aí que essa burocracia que é gerada em torno de um evento como esse, ela se torna por demais onerosa. Uma vez que a gente consegue perceber que, às vezes, a madeira ela foi tratada e ela tem um certificado vinculado àquele embarque, mas o carimbo foi um carimbo, entre aspas, desatualizado, feito por exemplo, pelo exportador. Ou como nós já tivemos um caso onde o carimbo foi colocado na madeira, só que o carimbo ele foi borrado. Na hora de fazer o stamp, eles escorregaram e aí o fiscal olha e diz, olha, infelizmente eu não consigo identificar que o carimbo esteja correto, e gerando literalmente milhares de reais de prejuízos ao importador. Sendo que existe uma possibilidade legal de se fazer diferente. Então, eu vejo que essa possibilidade realmente é algo muito... Aí a gente tem que evoluir muito.
Nós sabemos que já foram feitas várias tentativas junto à própria Justiça Federal, junto ao próprio MAPA, ações exemplares que foram tomadas já, nós temos conhecimento aqui no Paraná, mas infelizmente isso não é algo que hoje esteja no Brasil como um todo. Então aí é algo que a gente observa que não há uma paridade de tratamento, né, em situações como essa. E aí eu faria até um gancho, quando a gente fala dessa isonomia do entendimento, ou, entre aspas, de um bom senso, né, por parte da administração pública em geral, a gente vê também o seguinte, hoje, no direito, para nós, isso é difícil para a gente colocar, às vezes, para os nossos clientes, existe uma falta, assim, de um regramento, vamos colocar assim, comum nos processos aduaneiros em geral dentro do mundo. Essa que é a verdade. Existem, sim, entendimentos em blocos, temos agora um código aí, um novo, né, um regulamento aduaneiro novo do Mercosul, que está aí sendo discutido, mas a gente ainda tem práticas que são, muitas vezes, realizadas ou aceitas, e a legislação que aqui abrange, que nem sempre elas são a mesma para todos os países. E isso é uma dificuldade muito grande que nós temos. Por exemplo, nós já tivemos vários clientes que tiveram situações em que o seu parceiro lá na origem, exportador, recebe uma determinada ordem por parte do exportador de fato, no sentido de que, olha, eu estou mandando a carga, mas o importador aí no Brasil, por exemplo, ele ainda não me pagou. Então, eu estou mandando, mas seguro BL não libera a mercadoria para ele até que isso aconteça. Isso aqui já é um baita num problema, porque a gente sabe que na China esta ordem é válida, legalmente o agente de carga lá ele se torna responsável, mas na prática aqui no Brasil nós sabemos que a nossa legislação não vê da mesma forma. E isso gera um grande problema, porque nós sabemos que aqui no Brasil, através de demandas judiciais, é possível sim, uma vez comprovado o frete e o pagamento das taxas locais, o agente de carga ele não tem essa faculdade, né, de fazer a retenção, sob penas, inclusive, de multas diárias bem pesadas. Então, eu trouxe esse caso para mostrar o quê? Nós já tivemos situações onde lá na origem, os processos realmente eles andam muito mais rápido, especialmente na China, num tribunal marítimo de Xangai, por exemplo, ou em outras cortes que nós já tivemos conhecimento. Realmente o andamento do processo é muito rápido, só que aí a gente consegue trazer uma ordem judicial daqui, ou mostrar a legislação e mandar para a China, para fazer a defesa lá do agente de carga. Diga-se de passagem, já tivemos êxito em situações como essa de conseguir auxiliar o agente de carga local lá na China a não pagar, porque a gente provou que aqui no Brasil a legislação era diferente. Só que para chegar a esse ponto, para provar isso, olhem a questão da burocracia. O processo no Brasil ele é totalmente digital. Então, ele tem, para quem não conhece, na margem direita, ele tem ali todo um código de validade, enfim, como se fosse um documento digital emitido. Então, nós mandamos para a China esse documento. Lá na China, esse documento chega e ele é dito que, não, esse documento ele não pode ser válido, porque ele precisa ter o quê? Ele precisa ter um carimbo, vamos dizer, uma autenticação. Aí a gente fala, não, mas aqui no Brasil, esse documento, com esse código, ele é a certificação. Mas então ele tem que ser passado por um tabelionato. Tá, mas o tabelionato não autentica um documento que já é, aqui no Brasil, certificado. Aí a alternativa que nós tivemos era o quê? Imprimir um documento e levar no Ministério das Relações Exteriores para que eles literalmente apenas coloquem um carimbo e façam uma rúbrica. Aí a China aceita. Então, são situações que aqui no Brasil, em alguns pontos nós estamos, entre aspas, mais evoluídos, só que lá na China, para fazer esse mesmo documento ter validade, a gente precisa fazer um trabalho assim muito grande. Então, esse problema dessa burocracia, vamos dizer assim, dentro do comércio exterior, que não há essa unificação de entendimentos, né, por conta dos procedimentos das legislações locais, nós ainda temos muito sim que evoluir até tentar buscar um regramento único
eu acho difícil, né? Não temos como imaginar uma legislação talvez mundial, mas de repente uma padronização em procedimentos que envolvam o comércio exterior, isso seria algo relativamente, não vou dizer fácil, mas auxiliaria muito o dia a dia, especialmente dos intervenientes, né, do comércio exterior. Uma outra situação aqui que eu acho que também a gente pode agora, uma coisa está acontecendo nesse momento, é muito latente. O que a gente está vendo? As vistorias físicas, por exemplo. Nós sabemos que existe hoje e já está acontecendo, por exemplo, vistorias físicas de mercadorias em aduanas que estão sendo feitas de forma virtual. Desde que houve essa possibilidade, né, dos fiscais hoje já não estarem mais vinculados necessariamente àquela unidade aonde ele efetivamente está lotado, mas nós temos conhecimento hoje de que, por exemplo, temos então aí vistorias físicas, né, que é em canal vermelho, que estão sendo realizadas de forma remota, né, onde o fiscal, com auxílio do terminal ali alfanegado, consegue direcionar e fazer essas vistorias. Isso é uma coisa fantástica, que também era algo quase que inimaginável de se ocorrer. Alexandre, está cortando o seu som. Eu vou entrar aqui para falar um pouquinho só nesse caso que... Alexandre. Um pouco. Alexandre. O Ricardo. Oi. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Deixa eu só me intrometer aqui rapidinho. O Gilberto, que é o nosso outro convidado, estava com uma dificuldade e acabou de conseguir entrar, Ricardo. Pode seguir, Ricardo, que o Gilberto está on. Gilberto, você nos escuta? Opa. O Alexandre cortou o seu, tá? O Gilberto conseguiu entrar agora, mas pegando o gancho, cortou bastante, travou bastante, Alexandre. Mas pegando esse gancho em que você tá dizendo sobre que a China não aceita de uma forma, cada país tem a sua legislação, isso vem muito... a gente pode dizer que o Brasil, sim, mesmo a gente tendo essa grande dificuldade, tem avançado muito, e avançou bastante, até na parte, podemos dizer, nessa parte de desburocratização. O mapa, por exemplo, quem necessita do mapa, hoje ele faz uma certificação digital, um certificado fitossanitário hoje já é com QR Code, só que, infelizmente, a China também não aceita, então o Brasil tenta essas melhoras, né? E muitos países não aceitam, que é a parte também de acabar com o BL, com esse BL. Então, a gente tem esse trabalho que tem que ser feito, que é como a gente já comentou, que essa melhora em todo o processo, não só Brasil, mas no mundo como um todo, né? O Gilberto está aí, eu acho que ele pode... Gilberto, está me ouvindo? Sim, perfeito. Beleza. Gilberto, falando um pouquinho sobre essa parte dessa mudança que a gente precisa, infelizmente você não pôde ter o programa para estar aí, mas a gente falou bastante aqui sobre essa parte do que de mapa, de certificação digital, né? E o que nós estamos falando, que o Brasil, sim, ele tem essa parte de estar avançado, estar inovando, como essa parte de nós fazemos essa certificação digital com a liberação, que o mapa trabalha dessa forma, que a parte jurídica pode ser feita uma vistoria à distância, não precisa estar fisicamente, né? E que aí você vai entrar um pouquinho, falando um pouquinho de você, né? O Gilberto, que é um Key Account Manager da Maersk, o maior armador hoje do mundo, falar um pouquinho o que a Maersk vem fazendo, o que ele enxerga, o que o mundo faz, né? Um pouco diferencial que a gente pode trazer para que nós façamos também. Gilberto, pode iniciar aí. Perfeito.
Bom, basicamente, acho que a parte da desburocratização física, ela começa, hoje em dia, ela começa não só na parte da documentação, da parte de processos, mas também na parte de pessoas, né? Então, vou começar um pouquinho do começo. Hoje, não só a Maersk, mas a gente vê demais armadores hoje cada vez mais optando por home office, das pessoas não precisarem estar fisicamente em sua rotina de trabalho, no seu escritório, enfim. Há muito acesso remoto, principalmente a partir do momento que houve, no nosso caso, houve um cyberataque alguns anos atrás, e aí a gente começou a aprender a como trabalhar home office, quais são como controlar isso, como medir os KPIs, a performance das pessoas, e aí, consequentemente, a gente foi partindo também para a parte mais digital, que hoje, basicamente, cada vez mais eu entendo a Maersk como uma empresa mais digital, e não só a Maersk, mas o ramo do shipping também, que é um ramo que, na minha opinião, continua sendo ainda um ramo muito atrasado, muito atrasado na parte de tecnologia, referente a prover para o cliente alguma possibilidade, a mesma navegação que ele teria para comprar um tênis na internet, para ele conseguir comprar também um transporte marítimo, comprar serviços relacionados à sua operação, cada vez mais digital, e indo até para a parte de documentação, como tu acabou de falar, Ricardo. A parte de documentação, por exemplo, hoje tem falando até um pouco, puxando um pouco o jabá, né, para o nosso lado, mas creio que outros armadores também possam ter, que é a questão do Web Agreement. Nada mais é do que um formulário com alguns termos de responsabilidade que a gente envia para os clientes, e os clientes em si têm a condição de gerar o seu próprio BL no seu próprio escritório, sem precisar ter custo de courier, sem precisar ter custo de motoboy para retirar esse BL no balcão da agência. Pegar esse gancho aqui, Gilberto, contigo, até você não estava, mas isso é legal de você, né? Você está falando que você tem isso. Hoje, talvez quem não seja do shipping ou do agenciamento, mas na importação a gente tem que entregar o master também para o armador, e aqui foi comentado que na terça-feira eu tive que fazer uma LOI, eu tive que assinar, eu tive que reconhecer firma, mandar contrato social. Então, mesmo vocês tendo esse Web Agreement já, tem muitos ainda que precisam trabalhar. Esse é o trabalho que tem que ser feito, porque isso não é para mim, não é a vocês. Eu acho que se a gente consegue isso como um todo, para todo o comércio, né, todo o Comex, isso facilita para todos os importadores, facilita para os exportadores. Então, isso é legal da gente saber que tem e que pode ser melhorado muito mais, né? Exatamente, exatamente. Lembrando que essa vantagem do Web Agreement, né, é algo sem custo, tá? É for free. Então, é uma facilidade que a gente provém para o cliente, principalmente para o Freight Forwarder, né? Que não usa o master original basicamente para nada, né? Ele libera a sua carga, o CE, com o seu House BL. E aí, se tu me permite, Ricardo, essa parte da revolução digital que está acontecendo no shipping, a gente vê, como eu falei, outros armadores também já estão nessa pegada da vantagem do cliente fazer tudo hoje pela plataforma digital. A plataforma hoje dos armadores, na minha opinião, em breve deve ser um marketplace, onde todos os clientes vão ter a possibilidade de comprar todos os produtos necessários para enviar a carga do ponto A até o ponto B, fazendo desembaraço, fazendo o tracking da carga em tempo real, enviando documentação, amendment de BL, só tudinho pelo site da Companhia Marítima. É isso que é o que até o Rodrigo coloca aqui, né? Que são os insights que a gente até não podemos alongar muito, Gilberto, mas esses insights que a gente tem, o que é experiência do usuário. Eu acho que é isso. Quando você fala for free e tudo mais, isso não é que você possa dar experiência. São as habilidades, são os digital skills que é essa plataforma, é esse trabalho. Realmente, a gente fala, o que vai acontecer? Vamos falar agora das pessoas. O que vai acontecer? Isso que a gente sempre fala aqui, que a gente sempre comenta, Rodrigo Fábio, é o quê? O que o robô pode fazer, talvez ele faça. A gente tem que ter o quê? Pessoas para pensar em negócios diferentes e que possam melhorar o nosso processo, né?
o que eu vejo de vocês e o que é que isso vai acontecer é essa forma de melhoria, né, do nosso processo como um todo. Gilberto, aqui a gente está 9h31, a gente não quer demorar muito para falar, mas nessa parte da certificação digital, até que você comentou comigo, a gente falando sobre até blockchain, né? Isso é uma questão que o Alexandre Gonzalez comentou também sobre a certificação digital, sobre a assinatura, que hoje é permitido, mas que ainda de alguma forma não utiliza, mas que já existe essa parte tendenciosa, que talvez chegue no Brasil ou não, mas dessa parte de blockchain que você tinha comentado anteriormente comigo. Eu queria que você falasse rapidinho para a gente poder finalizar aqui, né, com nossos insights. Perfeito. Bom, blockchain basicamente tem uma plataforma que se não todos, boa parte das companhias marítimas já fazem parte, chama-se TradeLens. Isso nada mais é do que uma plataforma de blockchain onde o usuário, todos os participantes da cadeia, seja o Receita Federal, seja todos os órgãos anuentes, fornecedor, embarcador, todos que participam na cadeia, eles conseguem, através de uma transação criptografada, segura, fazer todas as suas transações e enviar documentos através dessa plataforma. Essa plataforma de blockchain, ela tem que ter a parceria, para ela funcionar perfeitamente, tem que ter todos os órgãos anuentes dentro da plataforma, governo, todos os órgãos anuentes, como informado, e fornecedores, enfim. Hoje, por exemplo, a gente tem boa parte dos principais terminais portuários do mundo, boa parte dos grandes armadores. Se eu não me engano, a gente tem Maersk, Hamburg Süd, se eu não me engano, tem CMA, tem COSCO, enfim, eu prefiro até não falar os nomes para não me enganar aqui, mas basicamente o cliente faz tudo online. Por exemplo, hoje o blockchain, o blockchain hoje ele consegue prover para os clientes, além de facilidade do envio dessas documentações e não ter rupturas, ou seja, ele consegue certificar que o fornecedor que está enviando Gilberto, travou aí. Gilberto, Alexandre, eu gostaria, Ricardo, eu vi que tem uma pergunta. Isso, eu acho que eu vou fazer vamos finalizar aqui, o Gilberto travou ali agora. Vamos responder essa pergunta da Viviane aqui, Alexandre, que eu acho que é interessante, é importantíssimo isso, para a gente ir até finalizando já. Vamos lá, pode ir, Alexandre. Leia a pergunta. Exato. Eu vi que a Viviane colocou o seguinte: se referente ao mandado de segurança para destruição da madeira, né, ela alega assim, que vê que existe um receio de muitas empresas para fazer isso, né, por conta de temer alguma represália por parte da Receita Federal. E ela pergunta aqui se eu vejo de alguma desvantagem para a empresa em optar por essa alternativa. Primeiro que, vamos lá, isso aqui é algo meio lenda urbana nos dias atuais, tá? Primeiro que uma eventual represália não seria por parte da Receita, e sim a ação que nós entraríamos seria contra o MAPA. Então, são órgãos diferentes. Então, essa é uma primeira distinção. Mas, mesmo em relação ao MAPA, mas em cargas futuras eu, eventualmente, também vou ter esse problema, ou todas as minhas DIs passarão a ser parametrizadas em canal vermelho. A gente ouve muito isso em época de greve, operação padrão da Receita, entre outras situações. E eu posso dizer, até com uma certa experiência, de que isso não acontece. Da mesma forma como você, numa época de greve, entra com mandado de segurança pedindo que, para que seja cumprido dentro do rito normal, a análise prioritária do teu processo, no caso aqui, você não está exigindo nada além do que a própria legislação federal permite. Não é à toa que atualmente, por exemplo, em Paranaguá, nós não temos dificuldades de obtenção de liminares nesse sentido. E eu posso dizer que nós já tivemos empresas que são importadores habituais, que se utilizaram desse benefício, né, dessa prerrogativa, conseguiram liberar as suas cargas e que
depois, em embarques subsequentes, não tiveram nenhuma dificuldade e já diria até mesmo uma parametrização errada. Então, assim, eu acho que não, é um receio que, não vou dizer infundado, talvez no passado, numa outra perspectiva, mas nos dias atuais, eu não só vejo como possível, uma vez que nós temos esses resultados, mas eu incentivo, porque, infelizmente, uma vez lavrado um termo de ocorrência do mapa, por exemplo, não tem como a fiscalização voltar atrás, porque o agente público ele está adstrito ao seu ato que ele foi praticado. E aí é uma questão bem jurídica, ele anular esse ato simplesmente porque muita gente coloca, não, mas eu vou pedir para o meu despachante conversar com o fiscal. Não vai acontecer. Uma vez lavrado esse auto, ele só pode ser desconstituído a partir de uma determinação judicial. A gente ouve muito isso, olha, faz o seguinte, entra lá com mandado de segurança que a gente consegue fazer a dissociação da carga, a liberação, ok, mas eles estão cumprindo a função deles. Então, eu digo ali, especificamente aqui para a Viviane, que não há essa possibilidade dessa represália nesse momento. Legal. Legal, Alexandre, obrigado. A gente tem que ir finalizando aqui, fazer os nossos comentários finais. O Gilberto acabou caindo, voltou. Gilberto, vamos dizer que essa parte que você comentou, essa digitalização, né? Essa parte de blockchain, o Fábio comentou aqui que é o futuro realmente. Quem sabe um dia a gente tenha no Portal Único tudo isso, né? Uma ideia, talvez, por que não? Então, vamos encerrando por aqui. Eu acho que vocês, todos os participantes aqui, se tem alguma dúvida, a nossa ideia é realmente deixar insights positivos para que as pessoas pensem de uma forma um pouco diferente, que venham com novidades e que se tiverem mais algumas dúvidas sobre esse nosso bate-papo, que entre em contato comigo, a gente vai responder junto com o Alexandre, junto com o Gilberto, as perguntas que vocês tenham, tá? Então, eu vou deixar agora, Alexandre, eu sei, nós já passamos, eu sei que nós falamos bastante, desculpa, mas rapidinho aí, 1 minutinho, 2 minutinhos, a conclusão do que você vê aí para o nosso, nessa parte da desburocratização física do nosso Comex. Porque é muita tecnologia, ainda que é multi, vamos lá. Mas eu vejo com muito bons olhos tudo que está acontecendo nos últimos meses. Eu acho que todos nós aqui estamos passando por um período de adaptação, talvez nunca antes na história aqui dos operadores aqui do comércio exterior. A evolução está sendo extremamente rápida, ágil em todas as áreas. Isso, claro, que causa um grande desconforto, porque todos nós fomos obrigados a sair da nossa zona de conforto, a se adaptar a essa nova realidade, a esse novo tempo, a forma como a gente se relaciona com os nossos clientes através de reuniões hoje virtuais, na sua maioria das vezes. Não que isso não fosse possível antes, mas não era algo que a gente tinha como uma regra. Hoje é muito mais fácil de entender e inclusive para os clientes, de que isso é possível, e a gente tem uma revolução realmente vindo aí à frente, fantástica. Eu acho que sim, é um caminho sem volta. Eu não acredito que a partir do momento que tivermos, como vocês acabaram de falar, tudo centralizado dentro de um portal único, eu não acredito que isso a gente vai voltar atrás e imaginar continuar batendo, fazendo registro de DI com folha carbonada, nem indo no banco pagar a DARF. Isso não vai acontecer. Então, realmente, eu acho que a gente está vivendo um momento na história da humanidade sem precedentes e que isso vai ser muito bom para todos. E eu espero que todo mundo com isso consiga se adaptar o mais rápido possível, porque essa sim é a grande, a palavra talvez do momento. Todos estão sendo obrigados e acompanhar, e dentro de tudo que já foi dito, dentro aqui do programa do Comex 20, todo mundo vai ter que entender como esse novo mundo vai começar a funcionar a partir de agora. Mas, para mim, o saldo disso é muito positivo, não tenha dúvida. Legal, Alexandre. Gilberto, falou pouco, mas falou muito bem. As suas palavras finais aí para dessa desburocratização física aí.
Perfeito. Bom, eu acho que esse momento que a gente vive aí, que a gente começou a viver há 3 meses atrás, deve acelerar vários processos relativos a essa parte de desburocratizar todas as etapas físicas que a gente tem. Então, pelo menos é a minha opinião, é o que a gente conta bastante, principalmente quando a gente fala de blockchain. A gente já tem conversa com o governo brasileiro, que está desenvolvendo sua própria tecnologia, enfim, de blockchain, que não há problema nenhum quanto a isso, né? Mas a expectativa é que com esse momento que a gente vive mesmo, a gente consiga agilizar esses passos, como já está acontecendo no shipping, que o cliente já consegue realizar todo o seu processo de embarque diretamente nas plataformas dos armadores, nas plataformas dos freight forwarders. A gente tem a DUI, como já provavelmente vocês devem ter comentado. Então, essa é a minha ideia, entende? Isso é o que eu espero. É muito difícil a gente falar como vai ser daqui para frente, mas vendo que os armadores e o nosso ramo de serviços de logística cada vez mais está optando a ofertar para os clientes ferramentas digitais que eles possam ter toda a informação na palma da sua mão, sem precisar papel, sem precisar questionar alguém, mandar e-mail, enfim, é totalmente self-service. Legal, legal. Acho que quando eu, Rodrigo e o Fábio escrevemos, estudamos e falamos, acho que estamos talvez nesses insights que temos nessa desburocratização física, deixamos aí no nosso material, tudo isso, que estamos no caminho certo. Talvez essas 3 que sejam sistemas integrados, né, que vamos falar de blockchain, são habilidades digitais, né, de ter esses sistemas, né, dentro do freight forwarder, ou que seja do armador, do cliente, de AIS, né, e a experiência do usuário. São essas ferramentas que nós precisamos realmente desenvolver, que o usuário tenha uma experiência diferente na palma da sua mão, que seja esse acompanhamento, toda essa negociação que seja mais fácil, que é a experiência do usuário que todo mundo está procurando e está buscando hoje. Tá? Pessoal, nós vamos encerrando por aqui. O material completo vou colocar novamente para quem está começando a participar nessa primeira live agora. Vamos divulgar esse material completo, nosso vídeo também, nas nossas redes sociais, que é o LinkedIn, que vocês podem ler, brincar um pouquinho com isso daí, e ideias. Isso é o que nós queremos, são insights positivos, são ideias, novidades e melhorias para o nosso comércio exterior como um todo, tá? No início estava a nossa agenda, nós iniciamos a semana passada, na terça-feira agora, serão 9 lives, toda terça e toda quinta, às 9 horas da manhã, era para terminar às 9h30, desculpe, estamos passando aí 15 minutos, mas que teremos sempre aí convidados, especialistas da área para falar sobre o assunto, tá? Eu agradeço a participação de todos. Se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, possam no LinkedIn, os clientes que tem aqui podem me chamar e a gente vai responder da melhor forma possível para vocês, para que todos sejam atendidos e sejam sanadas todas as dúvidas. Ok? Agradeço, muito obrigado a todos os participantes, Alexandre, Gilberto, e que a gente possa realmente melhorar esse nosso comércio exterior para que todos tenham mais facilidade nisso, tá ok? Muito obrigado, tenham um bom dia. Valeu, tchau, tchau.